Usamos o mesmo texto de agora, né? Na outra pregação. Eu vou repetir, os pontos colocados lá foram: primeiro, os revoltosos interpretaram errado as palavras do Senhor. Segundo, eles desvalorizaram o seu chamado e vocação. Terceiro, eles também incitaram e acabaram encontrando apoio dentro da congregação de Israel para desencadear a rebelião. Lá nós descobrimos que talvez esses foram os principais motivos que os levaram a se rebelar. Chamamos muito a atenção, pois eles servem de exemplo a nós, a fim de não nos assemelharmos a eles. Para mim tudo estava certo e resolvido, viu, irmão? E tinha dado por encerrado o assunto, mas continuei com essa história na cabeça, martelando, me incomodando. Pregamos aqui, 4 sermões a respeito das bênçãos proféticas que Balaão foram obrigados a profetizar a favor do povo de Israel. Tiago, missionário, teve aqui, foi 5 domingos, né? E esse negócio aqui na minha cabeça, martelando, sempre para voltar lá atrás. Quando é assim, talvez a gente deva entender que o Senhor esteja, nos levando a falar sobre o assunto. Sendo isso ou não, minha obrigação era pedir ao Espírito Santo que nos desse uma palavra para hoje, como a gente sempre faz, e nada mais me foi dado a respeito, outra coisa a não ser isso. E aprendamos uma coisa de uma vez por todas: é uma palavra de advertência, mas é abençoadora. Amém. Amém? Então vamos falar dos castigos. Primeiro castigo é de Datã e Abirão, no verso 31 ao 33. Eu queria que você lesse na sua versão aí, por favor. (31, 32, 33), como é que diz? Aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e todas as suas fazendas. E eles e tudo que era seus desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pareceram do meio da congregação. Pereceram no meio da congregação. Amém. Então está aí o castigo desses. O texto nos informa que o primeiro castigo foi para esses aí. Mesmo que fale o nome de Coré, é provável que ele não estava aí, mas Datã e Abirão sim. Refrescando nossa memória, esses dois, Datã e Abirão, e mais um, está no primeiro versículo, chamado On, foram incitados por Coré. Coré foi o autor, mas Coré era levita. Eu vou falar para os irmãos porque talvez ele não estivesse aí. Ele era levita. E esses 3 aí, esse mais um, que é o verso 1, eram da tribo de Ruben. E já entendemos na pregação anterior que eles tinham a ambição de estar no lugar de Moisés. Vocês se lembram disso? A última frase do verso 13 nos dá essa dica. O que estava na raiz de todo esse envolvimento era o ciúme. E como vimos, a rebeldia desses revoltosos era muito provavelmente de ordem política. Por quê? Ruben era a tribo do filho mais velho de Jacó. E poderiam, talvez, eles estarem pensando que tinham superioridade sobre as demais tribos. Então eles se insurgem contra a autoridade de Moisés. Mas preste atenção, meus irmãos, que Moisés não levou isso para o lado pessoal. Moisés foi muito sábio, era um homem sábio. Anteriormente, no capítulo 12, diz lá que ele era considerado o homem mais manso da face da terra.
E ele não leva para o lado pessoal. E aqui nós, os líderes, devemos aprender que se é o Senhor quem nos coloca nessa posição, nós devemos permanecer firmes e confiantes de que Ele é o Deus que age em nossas vidas e por nós. Amém. Alguém acha que compensa brigar por posição? Não compensa. Deixa isso para o mundo. Mas não estou dizendo só essa posição aqui não, porque atualmente eu sei que nas igrejas sérias as pessoas não estão querendo realmente ser líderes, querem ser pastores, querendo nada. Mas lá fora, querendo seu espaço no local de trabalho, principalmente que acontece, é o maior exemplo, é o exemplo mais comum desse tipo de situação. Brigas, contendas, um chega e fala mal do outro, lá para o chefe, para o patrão, para que ele comece a olhar com desconfiança. O outro que ambiciona aquele cargo maior na empresa, começa a levantar suspeitas daquele que exerce o cargo que ele está ambicionando. Mas Jesus disse que não é para ser assim entre nós, mas que sirvamos aos outros. E o apóstolo Paulo declarou que a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Por 2 vezes estou me lembrando que aparece isso no Novo Testamento, mas essa palavra vem lá do Deuteronômio. Não é a gente que tem que brigar por posição. Moisés agiu como um líder deve agir nesses momentos, com firmeza, mas sem brigar, com medo de ser tomado a sua liderança. Ele agiu com firmeza, mas sem ficar com medo de que sua liderança fosse tomada. Toda semana nós conversamos, o pastor ali falou: quem quer ser pastor? Quem é que está brigando? A gente é pastor porque a gente quer? Adianta você querer ser pastor e Deus não quer? Ser pastor é um chamado de Deus, meus irmãos. Não quer. Os irmãos se lembram, eu já contei várias vezes a minha experiência aqui. O meu chamado, ou não o meu chamado, mas o dia da minha consagração, em que eu desabava em choro, todo mundo achando que eu estava feliz. Não, eu estava sentindo o peso da responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. Não estou dizendo que todos os pastores não queriam ser pastores. Não é isso. Mas estou dizendo que é para a gente tomar cuidado com que aquele que quer demais ser algo para o que não foi chamado. O próprio Moisés é um exemplo disso. Em outra ocasião, nós já pregamos sobre o chamado de Moisés também, em que Deus falou com ele, insistiu com ele e ele não queria. Por fim ele disse: Senhor, envia outro menos a mim. E o Senhor se irou contra Moisés. Falou: é você que vai ter que ser. Está vendo? A gente é pastor porque a gente quer ou porque Deus chama? Então, se Deus nos chamou, vamos cumprir o nosso compromisso segundo o chamado de Deus. Você é líder porque Deus chamou ou porque você brigou pela sua liderança? Está vendo? O destino final desses revoltosos aí foi terrível. Depois que passa tudo e a gente lê, ficamos um pouco preocupados, mas não totalmente, porque não estávamos lá, não fomos testemunhas do que aconteceu, mas acho que ninguém deseja passar por algo semelhante. Pensou você está do lado de alguém que a terra abre e engole? O fato é que precisamos saber que o Senhor tem muitas maneiras de atuar, tanto para castigar como para abençoar. É uma situação que as pessoas tendem a ser revoltosas, quase sempre. As pessoas que tendem a ser revoltosas, elas sentem-se seguras de si mesmas e acham que nada vai lhes acontecer. Olha esse caso aí. Eles estavam lá nas suas tendas,
Moisés tinha mandado chamar eles para conversar com eles no dia anterior, e eles falaram: nós não iremos. E Moisés foi até lá conversar com eles, falar com eles. E eles estavam lá, rodeados de pessoas que eram favoráveis a essa rebelião, já tinham conversado com elas. Então elas se firmam em suas opiniões, se sentem seguras no âmbito de sua casa, de suas casas, como eles estavam lá. Eles jamais iam esperar que também as suas casas fossem engolidas. Irmãos, não há nada que possa nos guardar nesse mundo se o Senhor for nosso inimigo. Misericórdia. Então, como eles abriram a sua boca contra os céus, o Senhor abriu a terra contra eles. E olha outra coisa, todo mundo sofre com quem é insolente. O insolente é aquela pessoa que resiste ser transformada, né? Ela resiste, ela não abre mão, ela rejeita, ela não é ensinável. Sempre tem alguém falando: olha, é assim, o caminho é esse, por que você não faz desse jeito? E ela sempre resiste, ela não faz. Às vezes ela escuta, quando ela não quer ser mais educada, a maioria das vezes ela não quer nem escutar, mas às vezes ela escuta, mas não faz. Esse é o meu jeito, eu quero ser assim. Então, seus vizinhos, seus conhecidos, sua família, e aqui todos estavam sendo contaminados com suas rebeldias. E foi dessa forma que o Senhor deu fim a essa rebeldia. O que é que eu sempre digo aos meus filhos? Os dois estão aqui em casa agora. Aprendam com os erros dos outros. Uma pessoa, ou até em casa, eu chamo a atenção de um. Você também quer ser chamado a atenção pelo mesmo motivo? Você está, seja no local de trabalho, seja na igreja, seja onde for, olha, a pessoa chamou a atenção por causa disso, seja na escola, você viu, você vai fazer a mesma coisa para ser chamado a atenção também? Vendo? Sempre falo isso com eles. Se eles estão vendo alguém ser chamado a atenção por algum erro, não precisa errar também para ser advertidos. Evitem isso. A destruição dos outros deve ser uma advertência para nós, meus irmãos. Irmãos, se pudéssemos pela fé, é pela fé, é uma maneira estranha de falar, mas se você pudesse pela fé ouvir os gritos das pessoas que estão no inferno, como é que você ia agir? A gente ia ter mais cuidado conosco. Esses dias nós falamos no culto de terça, né? Um pouquinho, falando assim, dei uma citação sobre isso. A pessoa fica aí se insurgindo contra Deus, falando e acontecendo, e que é aquilo, e que Deus não é nada, e que não acredita em Deus, mas quando ela morre, ela acredita. E por que Deus não destrói? A justiça de Deus já está sendo feita por aqueles que já estão perecendo no inferno. E se a gente pudesse ouvir os gritos de horror que eles estão dando neste momento lá no inferno, a gente teria um pouco diferente. Seria um pouco diferente. Se Deus pudesse abrir os nossos ouvidos espirituais um pouco, para ouvirmos, ver não, porque eu não quero nem ver, nem ouvir também, né? Gritos horrendos que neste momento eles estão dando no inferno. Só Deus mesmo tem misericórdia. Mas vamos aqui para o outro, castigo de Coré agora, que eu falei. Olha o verso 35. Leia o verso 35 agora. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Isso, irmãos, presta atenção. Assim que a terra abriu e engoliu lá a família, as pessoas que estavam ali próximos, né?
e pertenciam às famílias de Datã e Abirão, imediatamente saiu fogo do Senhor para os consumir, fulminar os seguidores de Coré. Olha o verso 35 aí. Como vimos também na outra vez, né? Essa rebeldia parecia ter uma conotação religiosa. A primeira era uma conotação política, eram os filhos de Rúben. Agora uma conotação religiosa, porque esses 250 eram levitas insatisfeitos com o que haviam recebido de Deus. Nós lemos aqui o verso 9. Moisés chega para ele e fala: vocês acham pouco? Vocês já serviram o povo de Deus na tenda, na congregação? Vocês estão almejando o sacerdócio, coisa que Deus não determinou para vocês? Então eles queriam mais, eles queriam ser mais, eles queriam aparecer mais, estarem mais em mais evidência do que eles já haviam sido destinados. Irmãos, querer ser mais e ter mais não é pecado, exceto quando você percebe que é ali o lugar que Deus te colocou, é naquele lugar, é até ali que você vai. Aí você tem que ter aquela palavra que a Bíblia diz, contentamento, para que você não se torne um rebelde perante o Senhor. O trabalho daqueles 250 homens de Coré, o trabalho que eles exerceram, um trabalho sagrado, honorável, mais do que eles mereciam, porque quem merece qualquer coisa de Deus? Mas Deus separou os levitas para fazer um trabalho santo, e eles poderiam ter vivido e morrido com alegria e boa reputação, não é verdade? Mas o que aconteceu? Eles fizeram como os anjos que pecaram. Judas, versículo 6, vai dizer sobre isso. Abandonando a sua condição original e desejando honras que não eram designadas para eles. Vamos ler esse versículo? Judas, versículo 6. Antes de Apocalipse aí, corrida viva, quem achou primeiro? Uma grande parabéns. E lembra vocês aqueles anjos que não ficaram dentro dos limites da autoridade concedida a eles, mas que abandonaram sua própria morada. Deus os conserva acorrentados em prisões de escuridão, aguardando o juízo do grande dia. Então está aí, nem os anjos que pecaram, irmão. Veja que até no céu tem hierarquia. Ninguém é melhor do que ninguém, mas existe posição e níveis de autoridade. Está vendo? Os displicentes, mas não só eles, a gente falou dos insolentes, os displicentes, mas não só eles, são assim, não conseguem perceber os acontecimentos. Coré reuniu seus comparsas na entrada do tabernáculo, porque ele foi, por isso que eu disse antes, que é possível que ele não foi engolido pela terra, é possível, né? Alguns acham que sim, outros acham que não, porque ele era levita e ele queria estar no lugar de Arão, então ele foi para o lugar onde era a tenda, o tabernáculo do Senhor. Foi lá com seus aliados, com seus comparsas. E ali o verso 19 diz que a glória do Senhor desceu. Vê aí o verso 19. E Coré fez ajuntar contra eles toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. A glória do Senhor desceu ali, irmão. A glória do Senhor apareceu ali. Deixa eu falar com vocês um negócio. A glória do Senhor descer num lugar não é motivo para preocupação que anda a vida errada, não? Será que Coré e aqueles 250 não tinha cabeça para pensar isso, não? Antes disso, o fato de Moisés lhes falar para se encontrar na porta do tabernáculo já não seria motivo de preocupação, porque Moisés falou com eles, versos 16, 17 e 18, encontra amanhã lá na porta do tabernáculo.
Eu já ia ficar com medo, já ia ficar preocupado. Mas eles foram para lá. Eles não conheciam a história dos dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, que o fogo do Senhor saiu e fulminou os dois. Eles não conheciam essa história? Eles não presenciaram essa história? Será que eles iam conseguir algo melhor do que isso? Certamente não. Tem gente sem noção, né? Tem gente sem noção. Quando a glória do Senhor aparece, irmão, claro, traz alegria para o povo de Deus, mas devia trazer preocupação para quem não é. Não é? Não será assim o dia do Senhor? Como vai ser o dia do Senhor? Dia de alegria e de aflição. Alegria por um lado, aflição, é igual time. Um time ganha, a torcida se alegra, e perde, a outra torcida se entristece. Nós somos o time vencedor. Amém. Que o dia do Senhor virá como um ladrão, mas não para nós. Hoje, nós estamos estudando isso na escola bíblica, mas não para nós. É surpresa, mas não para nós. Eu falei com vocês, todo dia dá uma olhadinha lá para o céu assim. Mas você sair daqui, veja se o Senhor não está vindo. Dá uma olhadinha. Não vai ser visível? A última trombeta soará, irmão, soará e vai todo mundo escutar a voz do arcanjo e da trombeta de Deus. Todo mundo vai escutar, todo olho verá. Amém. Amém. Então, de vez em quando, eu dou uma olhadinha assim para o céu, na expectativa. Eu sei que ainda não é a hora, mas está chegando, está se aproximando. Então, eu fico olhando assim. Olha assim, você vê que essa perspectiva vai mudar. Viu? Na hora que você sair ali fora, dá uma olhadinha. Jesus não está vindo. Agora, quem acredita nisso e está com medo, né? Assim, não é filho de Deus, quem não é filho de Deus ainda e tem medo acreditando nisso, ele fica, Senhor, não volte logo não. Eu falei para os irmãos um dia, eu saí, fui no centro da cidade resolver uma coisa, e estava fazendo muito calor, lembra desse caso? Muito calor, muito calor, muito calor. Eu estava numa loja, e aí chegou um casal assim, parecia crente. Aí falou, nossa, o calor está demais. Aí eles mesmo falaram, eu falei, os sinais dos tempos, né? Do calor. Falou, não, aí eu falei, aí eu falei assim, tomara que continue para andar rápido Jesus voltar. Eles falaram assim, mas você está pronto? Eu falei, a minha pergunta é, vocês não estão prontos, professando aí o nome de Jesus, e não estão prontos? Está vendo? Então professam o nome de Jesus e não estão prontos para esse dia? Então é motivo de preocupação. Então, essa frase que a gente repete sempre, o dia da vinda de Jesus vai ser bom ou ruim? Depende de que lado você está. Não é verdade? Uma outra observação foi que o Senhor mandou Moisés se apartar dali. Olha o verso 19, né? Pois ele iria consumir com todos, né? Foi 19 mesmo? Leia de novo. Leal. E Coré fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Então, verso 20. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei como no momento. Aí, é o verso 20. Sai daí, dá licença, você está na porta aí, junto todo mundo, e você eu não vou destruir não, você e Arão, mas está aí, esse povo todo eu vou destruir eles. Estava ali gente de todo tipo, aqueles que acompanham a multidão, né? Aqueles curiosos, aqueles os bicos, aqueles que vão ver no que vai dar, né? Irmão, presta atenção, veja como é arriscado ter comunhão com pecadores. Veja como é arriscado ter comunhão com rebeldes.
Ao invés deles estarem ali para apoiar o seu líder, que era Moisés, declarando que reconhecia a autoridade de Moisés, que essa autoridade foi dada pelo Senhor, eles ficaram ou neutros ou torcendo a favor de Coré. Mas o que Moisés faz? No verso 22, ele intercede ainda. Fala: Senhor, o Senhor vai destruir todo esse povo por causa de um homem só? Deus falou: você é mesmo, né? Que graça, né, irmãos? Moisés se ergue em intercessão por todos eles, senão o Senhor teria destruído a todos. Mas por fim, saiu fogo do Senhor e consumiu 250. O outro castigo. Vamos para um terceiro castigo. O terceiro castigo está no verso 47 até o 49. Vamos ler? Leia, por favor. E tomou Arão como Moisés tinha falado, e correu no meio da congregação. Eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e os vivos, e acendeu a praga, e os que morreram naquela praga foram 14.600. 14.700 foram os que morreram por causa de Coré. Então tá aí. Beleza. Esse é o terceiro castigo. Porque 2 castigos haviam acabado de acontecer. Irmão, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Amém. Diz quando vocês falam amém. Logo após esses 2 castigos, o que era de se esperar? Era de se esperar que as coisas ficassem calmas, não é? Todo mundo preocupado, temeroso, né? Porque Moisés até intercedeu e ia pegar neles também, né? Fizessem análises dos acontecimentos e voltassem às suas vidas normais, mas não foi o que aconteceu. O verso 41 diz que no dia seguinte houve uma nova rebelião. Leia o verso 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Olha aí. Ao invés do negócio resolver, acabar, não. A congregação de Israel se levantou, né? Não dá um nome específico de ninguém, mas diz que a congregação, multidão de pessoas, se levantou e se alastrou no meio do povo ali, mais uma reclamação contra Moisés e Arão, e foram para cima deles, diz o verso 42. Pode ler aí. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu. De novo, E né? a glória do Senhor apareceu. De novo, mas a parte que eu quero é essa. Eles ajuntaram e foram para cima de Moisés e Arão. Era uma acusação de caráter condenatório, afirmando que os dois causaram a morte daqueles. Coré, Datã, Abirão, aqueles 250. Causaram não, né? Mataram o povo do Senhor. Aqui eu fiquei pensando, irmãos, quão terrível é para alguém que se deixa levar por determinadas conversas, aparentemente conversas justas, razões justas, mas cujos corações ficam tão contaminados que não veem quando Deus disciplina. Acusam os outros dos reveses que sucederam a alguém. Ah, a culpa é do pastor que fez isso. É outro missionário que fez aquilo. Do líder que sempre me desprezou, me pôs para baixo. Mesmo presenciando a terra se abrir e engolir vivos os revoltosos e suas famílias, o povo de Israel se revoltou contra Moisés e Arão.
Eles haviam presenciado o chão se abrir e ficaram com tanto medo que fugiram desesperados, gritando: misericórdia, a terra vai engolir nós também. Na minha versão aqui, tem gente que fala misericórdia. No verso 34, misericórdia. E saiu todo mundo gritando, todo mundo correndo. Por que se eles insurgiram depois também? Porque as pessoas que não têm discernimento não avaliam corretamente a intervenção de Deus. Moisés era algum tipo de mágico, né? Para fazer isso na hora que ele quisesse. Não, eu que vou fazer a terra abrir, plim, com a varinha mágica? Não. Da mesma forma, o outro castigo lá de sair fogo e consumir aqueles 250, Moisés era algum tipo de tirano mago que invocava fogo para matar quem quisesse na hora que quisesse? Não. Mas a mente daquelas pessoas haviam sido contaminadas pelas conversinhas de Coré, Datã e Abirão, e elas desconsideraram que essas punições vieram do Senhor. O Senhor então fez o que com o povo? Começou uma praga no meio do povo. Começou a morrer gente no meio do povo. Uma intercessão de Moisés, de novo, mais uma intercessão de Moisés freou a matança no meio da comunidade. E aqui, como líderes, nós aprendemos com Moisés. Aprendemos que as nossas reações têm que ser com responsabilidade, porque se Moisés tivesse deixado levar pela ira, certamente muito mais do povo teria perecido. Morreram só 14.700, só. Está vendo? Olha, amados, que o Senhor nos alcance com a sua misericórdia. O Senhor nos alcance com a sua benevolência, para que não sejamos rebeldes. Tem os rebeldes ativos e os rebeldes passivos. Os rebeldes ativos é esse, Coré, Datã, Abirão, que falam, que vão lá atrás de você, que vão lá e falam mal da sua liderança, incitam a rebelião. Às vezes eles falam mal e saem porque ele quer ver o circo pegar fogo. Eles têm argumento e procuram pessoas para falar mal de tudo. Fala de tudo e de todos. Fala mal da igreja do Senhor, a igreja do Senhor. Fala mal do que falta na igreja, fala mal do que sobra da igreja, encontra defeito em todo mundo, diz, eu só não falo do Senhor. Mas você lembra quem que fez isso? Saulo, perseguindo a igreja, quando ele cai lá com a luz, o que ele ouve? Qual foi a pergunta? Por que me persegue? Está vendo? São os rebeldes ativos, um tipo de perseguição e revolta, achando ruim de tudo e de todos. E se o Senhor perguntasse: por que você está me perseguindo? Por que você está se revoltando contra o meu povo? Qual seria a resposta? Porque no povo de Deus você vai encontrar muitos defeitos, mas é o povo dele. E é ele que vai consertar o povo dele, não é nem eu nem você. Amém. Está lá em Efésios capítulo 5, verso 26 e 27, que o Senhor deu a sua vida pela sua igreja, para purificar, para santificar, para que no dia que ele viesse, ela não vai ser encontrada, ela vai ser encontrada pura, sem mácula, sem ruga, sem mancha, sem defeito. Então não é você que purifica, é o Senhor que purifica. Então cuidado com o que você fala. Falo você, mas é todos nós. Já os passivos, os rebeldes passivos, são os outros que vão dando ouvidos a essas conversas. E mesmo vendo as punições do Senhor, nem pensa em nada. E por fim se revolta também. Mesmo que a revolta seja só lá entre ele e Deus, lá no interior. Por exemplo, quando está convocando para um trabalho na igreja,
eles não falam que não vão, mas também não vão mesmo, não aparecem. Quando solicitados para se doarem de alguma forma, se esquivam. Não, isso aí eu não vou fazer, isso aí eu não vou participar, isso aí eu não quero participar. São rebeldes, passivos, quando não são ativos. Coloque seus interesses pessoais acima dos interesses da obra do Senhor. Aí, se são chamados a atenção por causa disso, aí a rebelião aparece. Sai de dentro, vai para fora, se torna nítido. Senhor, tenha misericórdia, irmão. Amém. Né, irmão? Tenha misericórdia. Eu não disse aos irmãos da outra vez, mas apenas a leitura dos 3 primeiros versículos, quando eu comecei a ler, na época que eu estava lendo, foi suficiente para eu dar uma pausa e orar pedindo ao Senhor misericórdia para o seu povo. A minha preocupação é que a sociedade crente de hoje não veja esse episódio como algo sério e aí comece a brincar de ser rebelde, como se esses exemplos que nós lemos não valessem para hoje. Esfriar na fé e perdê-la é o ponto fatal dos últimos dias. O nome é apostasia. E você já parou para pensar que a apostasia, em alguns casos, já é a punição do Senhor? Está escrito isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11 e 12, por exemplo, é isso. Deus os entregou e eles vão para a apostasia. Eu vou repetir que essa semana eu encontrei com uma pessoa, falei isso na quinta, falei hoje de manhã, me estive com uma pessoa que me entristeci muito, mas depois eu me alegrei muito. Sabe o que ela me disse? Que a igreja hoje para ela não faz diferença nenhuma. Eu me entristeci muito e me alegrei muito. Acredita nisso? Me entristeci porque isso eu não espero ouvir de alguém que já passou pela igreja. Mas me alegrei porque é isso que tem que acontecer para que Jesus volte. Me alegrei porque o dia da vinda do Senhor, para mim, está ficando nítido, por isso que eu estou olhando para o céu quase todo dia. Irmãos, hoje de manhã eu quero relatar aqui na escola do Pipo que a gente estava falando que Jesus disse em Mateus 24: como foi nos dias de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem. Jesus não diz talvez será assim, ou não será assim, ou será que vai. Não, vai ser assim. Como? Ninguém percebeu quando Noé entrou na arca. Só percebeu quando veio a chuva. Ela durou um dia, 2 dias. Como diz o pastor Cleis, uma chuva de 100 dias não inunda a terra, mas choveu 40 dias, 40 noites sem parar. Mas não foi só isso. Ninguém atinou. Estava lá, como eles dizem, tem um velho aí de 600 anos, está pregando que a terra vai acabar. Um velho caducano, já tem 600 anos de idade, o homem. Quando ele começou a pregar, tinha menos de 500. A duração da arca foi entre 100 e 120 anos. Acabou a construção da arca, durou, né? Ele tinha 600 anos e ele entra na arca. Ninguém atinou. Irmão, o que Jesus, presta atenção no que Jesus falou. Assim será também no dia da vida do Filho do Homem. Ninguém vai atinar, mas nós vamos atinar. Amém. Você é burro? Não. Você é vigilante. Amém. Nós vamos atinar. Nós já estamos antenados. Por isso que eu estou olhando todo dia. Glória a Deus. Eu sei que não é hoje, mas eu olho todo dia. Se olha que você vai ver. Você está vendo? Por isso que eu me alegrei. Porque está se cumprindo. Isso precisa acontecer. E essa pessoa me falou isso, além de todas as respostas que procurei dar a ele, ficou um alerta para mim, para que eu não me permita chegar nesse estágio
e me torne indiferente quando o Senhor falar, tanto nas Escrituras quanto fora dela. E aqui eu quero falar uma das coisas que eu falei para ele. Sabe por que também você está assim? Porque você está deixando de ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quando você ouve quem? Você ouve Pablo Marçal, você ouve David Leonardo, e outros aí que eu peguei esses nomes esses dias, porque eu não quero nem saber, mas eu tenho até que saber para falar para vocês, para não ouvir essas coisas. Essas pessoas, irmãos, não sabem pregar o Evangelho de Jesus. Eles não conhecem a Bíblia. Eles usam a Bíblia. Eles colocam o nome de Deus nas suas palestras, mas eles não pregam a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que o que eles pregam, ou que a autoajuda deles é de todo ruim, não. Como eu falei hoje pela manhã, o culto é a palavra de Deus para ser pregada. Vamos fazer um curso aqui que está precisando de melhorar isso na família, está precisando de melhorar aquilo ali, para fulano de tal, umas pessoas que estão passando por isso, vamos dar um curso aqui, irmão, escolhe um dia da semana, tal horário, é isso aqui, vamos dar o curso, beleza, mas no dia do culto, você prega a palavra de Deus. Amém. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Então fica as pessoas usando o nome de Deus, dando palestra, como eu disse, não é de todo ruim, mas na hora do culto, como que você vai, a sua fé vai ser incitada. Então eu disse, você não está ouvindo a palavra de Deus, a palavra pura de Deus, você está ouvindo palestras, né, que fica olhando, né, na internet, palestras sobre isso, sobre autoajuda, sobre ser próspero, nisso e naquilo. Você está ouvindo isso, então é por isso que a igreja hoje não faz nenhuma diferença na sua vida. Isso eu respondi. Mas eu não quero chegar nesse ponto. Olha o título do nosso aniversário: Não desistir do arado. E a gente parece que vai ter que ficar, né, sempre lembrando: não desista do arado. Fala aí que o senhor desista. Não desista do arado. Fala para o outro: não desista do arado. O certo é que o Senhor pune sim. O certo é que o Senhor pune sim. Talvez não da mesma maneira como o texto mostrou. Nenhuma terra vai se abrir hoje. Mas eu tenho visto muitos se desanimarem da carreira cristã e acharem que está tudo bem do jeito que está. Se estão com saúde, com a vida financeira em dia, então eles acham que estão bem. Porque para o mundo isso é tudo. Você tem saúde e dinheiro. Vocês estão vendo como a gente compra essa ideia? Está comprando essa ideia? Eles estão bem sim, graças a Deus, mas não estão bem espiritualmente. Uns não estão sendo engolidos pela terra física, mas estão sendo engolidos pelas atrações deste mundo. Outros não estão sendo fulminados fisicamente, como aqueles 250, por algum fogo, mas a sua força espiritual está se apagando e estão prostrados espiritualmente. Veja bem, não é fisicamente nem materialmente, mas espiritualmente. E outros, sabia que estão perdendo a própria vida? Nós temos 3 exemplos no Novo Testamento. No Novo Testamento, não vou falar do Antigo não. No Antigo nós vimos esse aí, mas olha Ananias e Safira. O livro dos Atos, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, nós temos lá que quem come e bebe sem discernimento, a comunhão do corpo de Cristo na ceia do Senhor, o que acontece? Fica doente, tem gente doente. Não vou dizer todas as enfermidades é por causa disso não, mas há enfermidades que estão acontecendo, enfermidade física, porque a pessoa participa da ceia do Senhor sem discernir o corpo do Senhor. E Paulo fala isso: por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que morrem. Ele fala dormem, mas é uma figura de linguagem, figurado, um sentido figurativo, é morrer mesmo.
Fora, essa semana o irmão perguntou sobre a primeira carta de João. Não ore por aqueles que cometeram pecado para a morte. É a morte física. Você está vendo? Então tem gente que vai morrer sim, até fisicamente. Espero que, assim como eu, você também veja essa advertência como um aviso de amor. Amém. Uma bênção. Amém. Que nos tira do perigo de cairmos e ficarmos para sempre prostrados. Porque tropeçar, todos tropeçamos no caminho. Mas que o Senhor nos dê graça para a gente não cair e ficar lá prostrado, sendo deixado para lá, como um insolente, se rebelou, que não quis ser transformado. O Senhor vai deixar. O Senhor quer que você esteja de pé. Amém. E Ele é poderoso para se sustentar de pé. Amém. Com a presença dele. Amém? Amém. Então isso eu tinha que falar. Não queria. Mas como eu disse, tem um mês que eu preguei isso. A primeira parte, né? Eu falei com os irmãos na pregação que tinha tanta coisa para falar. Mas eu queria me ater àquilo, porque eu não queria ser mais incisivo. Mas o negócio não saía da minha cabeça. Então eu passo para os irmãos. Está aí a palavra do Senhor, que também é para mim. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar, louvar a Deus e ficar em pé, né? Para a gente